Salut! Meu nome é Mariana, eu sou professora de francês e seja bem-vindo e bem-vinda ao Francês com E-Francês. Diz a lenda que quando a gente chega ao final de um arco-íris, a gente encontra um grande tesouro. O meu tesouro foi a fluência em francês. Se o seu tesouro for o mesmo, acho que você vai adorar a notícia que eu tenho para você. Eu vou fazer uma jornada com uma série de vídeos e dicas e curiosidades em francês para te auxiliar na sua caminhada pelo arco-íris e chegar até o seu tesouro. Se você gostou, permanece aqui, toma uma aguinha, senta, que a gente vai começar a aula de hoje. Allons-y! Para o primeiro vídeo do canal, eu separei um conteúdo que é para você não ficar, sabe, meio tonto quando você vai falar com alguém em francês, tá? Para não ficar meio assim, a pessoa fala bonjour, aí você fala, hi Lorena, tudo bem, minha filha? Então, para você conseguir desenvolver alguma coisa em francês, né? Na verdade, depois dessa aula, você vai conseguir desenvolver várias coisas em francês. Então, o primeiro conteúdo da aula de hoje é les salutations, né? Que são saudações em francês. Quais tipos de saudações você pode utilizar para cumprimentar alguma pessoa em francês? Depois desse conteúdo, você consegue até elaborar alguns diálogos, assim, mais simples, mas você consegue elaborar. Eu separei, elenquei em 4 quadrinhos. Eu vou mostrar um por vez, né? Que eu só coloquei a quantidade de saudações que a gente vai aprender hoje. E eu separei um por vez com a pronúncia dele e a tradução embaixo, tá bom? Para auxiliar bastante você aí, se você, enfim, esquecer, pode printar essa tela e você guarda no celular quando precisar falar com um francês, tá bom? Vamos lá. No primeiro quadrinho, eu coloquei as saudações meio que como o primeiro contato que você vai ter com aquela pessoa, né? Assim, não são as saudações de, sei lá, de início. Você pode colocar como saudações de início ou algo assim. Eu separei em coisas, frases que você pode dizer para uma pessoa quando você vai ter aquele primeiro contato. A primeira que eu coloquei é a mais clássica, que é o bonjour. Bonjour. O bonjour é o bom dia, né? É o bom dia em francês. E como que a gente faz essa pronúncia? Esse on, a gente precisa prestar atenção em dois sons, que é esse on, o bom, bonjour, é como se fosse sonzinho de ON, bonjour, e esse OU, que é o mais difícil para gente, por isso que eu coloquei essa letrinha. O que está em verde é o sonzinho que ela vai fazer, o som que essa letrinha tem em português, tá bom? Para facilitar para vocês. Então, esse OU é o sonzinho de U, né? Igual o nosso o U do português. Bonjour, bonjour, tá? A segunda é uma forma que você pode perguntar, o segundo cumprimento é uma forma que você pode perguntar para a pessoa se ela está bem, né? Você pode perguntar com ça va, ça va, ça va. E aí não tem muitos mistérios com relação à pronunciação, é ça va. Se você quiser fazer uma pergunta mais elaborada para perguntar se a pessoa está tudo bem, você pode perguntar ça va bien, que é você está tudo bem ou você vai bem, né? Você vai bem. Mas o Savá, ele resolve, tá tudo tranquilo, ele é perfeito. O Savá, ele é uma utilização mais informal, tá? Não é assim, nossa, tipo uma gíria, não é nada disso. Mas é uma utilização mais informal. Então, geralmente a gente vai utilizar quando você está numa situação um pouco mais, com maior familiaridade, mas é muito comum e natural você usar. Beleza. O savá você pode utilizar tanto para perguntar como para responder. Então, é muito natural que a pessoa vire e fale, ah, salut, ça va? E você responda, oui, ça va, je suis très bien. Né? Você pode responder, oui, ça va, fazer a pergunta com ça va ou responder com ça va. Ele é perfeito, 2 em 1, maravilhoso. Tá. Depois que eu coloquei esse aqui, porque depois que você vira para a pessoa e pergunta se ela está bem, né? E a pessoa vai e fala que está bem, é natural que a pessoa queira perguntar se você também está bem. Só que você não precisa repetir de novo o savoir para a pessoa. Você pode só falar et toi? Je suis très bien, et toi? Ou ça va, et toi? Então, você pode responder que está bem, né? Bonjour, ça va? E aí a pessoa diz, ça va, et toi? Pronto, conversa maravilhosa, quase marcou encontro no Tinder, tá? Então, beleza. Aqui eu coloquei as traduções para te auxiliar, uma com ponto, que é uma resposta, e a outra com pergunta. Beleza. Agora, uma forma de você perguntar, lembrando que o savá, ele é mais menos formal, né? Não é uma gíria, mas é menos formal.
Uma forma que você pode perguntar também para a pessoa se ela está bem, só que de modo mais formal, sabe? Vai conhecer sua sogra, seu sogro, vai num banco, um negócio assim. E você pode perguntar de modo mais formal. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Tá. Primeira coisa que eu tenho para falar sobre essa estruturazinha aqui é que, geralmente, a consoante, quando ela está no final da palavra em francês, ela não é pronunciada. Então, preste atenção que eu falo comment allez-vous. O vous, eu só falo essa pronúncia do OU, né? Que é o mesmo U de bonjour. Então, aí, mas eu não faço a pronúncia do S. Eu falo comment allez-vous. Aqui eu faço uma ligação, que é uma liaison. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Mas a primeira coisa que você precisa saber é que, geralmente, as consoantes, quando elas estão no final das palavras em francês, a gente não pronuncia ela, tá bom? Beleza. A outra coisinha aqui, que foi essa, eu dei uma adiantada, né, no coisa, no conteúdo, é esse tá. Como tá levou? Você fala, mas esse tá onde, Gaba, que você tá pronunciando? Porque, né, a escrita é como se esse Tzinho tivesse de preto e o A tivesse de preto. Eu coloquei de verde, que é para você ver que esse som de tá. No francês, quando a gente tem uma vogal e a próxima palavrinha ela começa com, ou quando a gente tem uma consoante, a próxima palavrinha começa com uma vogal, a gente é obrigado a fazer essa ligação para uma melhor pronunciação da língua. Então, se fala comment allez-vous, comment allez-vous, tá bom? Como você pode responder essa pergunta, que ela é mais formal, né? Você pode responder je vais très bien, ou, né? Ou você pode responder très bien. Mas, assim, lembrando, se você está numa situação meio oprimido, né, e tal, conhecendo seus sócios, no banco, e aí vai, então, o ideal é colocar a estrutura toda. Então, je vais très bien. Como que é a pronúncia do AI em francês? Coloquei aqui também. E, né, pronúncia de E. Então, je vais très bien. Como que você faz aquela perguntinha? Depois que a pessoa vai vir para você ser educado, né? A pessoa vai vir para você, comment allez-vous? E aí você responde, je vais très bien. E aí você quer perguntar para a pessoa também, só que você não precisa colocar a pergunta toda de novo. Então você só vira et vous, né? Que o et vous, no Savage a gente aprendeu o et toi, né? Que é uma estrutura mais informal. O et vous é a mesma coisa que aí você, porém com uma estrutura mais formal. Então, assim, é como se estivesse dizendo e o senhor, e a senhora, né? No francês é tão assim, tão importante você saber utilizar o vous e o tu, são duas formas de tratamento, é tão assim, tão crucial que você saiba utilizar o correto com a pessoa, que a gente tem até um pseudo-verbo, né? E, enfim, depois eu vou falar sobre isso. Mas é muito importante você saber utilizar. Se você está falando de modo formal, você vai falar com a pessoa com o vous. Está falando de modo informal, você vai usar o tu, tá bom? É bem mais natural que a gente use sempre o vous. O vous é para, sei lá, você fala com alguém, cumprimenta alguém em algum lugar, na padaria, numa loja, na rua, com seu chefe, aí vai. E o tu é geralmente com pessoas da sua família, crianças, e aí você vai usar o tu, tá bom? Perfeito. Continuando. Salut, que foi o que eu usei para cumprimentar vocês no início do vídeo. Salut, salut, que é um cumprimento de olá, né? Oi, olá. Bem simpático, né? Ele não é informal, mas ele é um pouquinho mais formal que o coucou, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Qual observação você precisa saber sobre o salut, né? A observação que você precisa saber sobre o salut é essa pronunciação do biquinho, que todo mundo fala quando aprende francês, tem que fazer biquinho, né, não. Tá. O que é esse biquinho no francês? Quando você for fazer esse som do U, para te ajudar, eu vou te dar uma dica, né? Que é você fazer a boquinha de U e sonzinho de I. U, U, U. Salut, salut, né? Então, você faz esse sonzinho, ele é um pouquinho fechado por causa da boquinha do U, né? E sonzinho de I. É como se ele ficasse no meio das duas coisas. Eu até tentei representar isso daqui. Eu coloquei o U, tracinho I, para facilitar para vocês, que é tipo, não é nem um nem o outro, é os dois. Então, aí ele fica entre o meio de um e outro. Então, é U, tá? E a última desse quadrinho é o cucu. O que é o cucu? É um oizinho, né? Eu gosto de falar que ele é um oizinho, é um oi mais fofo.
É um comprimento mais fofo, mas ele é um oi, né? Ele não deixa de ser, ele é um oi, só que é um oi mais fofo. Beleza, vamos ao nosso segundo quadro. No segundo quadro, eu coloquei alguns comprimentos também que você pode utilizar, tá bom? O primeiro é o je suis désolé. Je suis désolé. Eu sinto muito. Eu coloquei esse ezinho aqui na frente, porque esse ezinho ele deixa a sentença feminina, né? Então, ele vai deixar a estrutura feminina. Eu sinto muito. Segundo é o excusez-moi. Excusez-moi. Excuse-moi. Com licença, me dê licença, né? Com licença. Eu coloquei esse Zzinho, que é o que ele deixa a estrutura, que você pode falar ela tanto de modo informal ou formal. Sem o Z, ele é informal, com o Z, ele é formal. Excusez-moi. O próximo é o bienvenue, bienvenue, né? Que é a estrutura de bem-vindo e bem-vinda, e aí segue a mesma coisa do je suis désolé, que é você colocar o E, fica feminino. Enchanté, enchanté, enchanté. Prestem atenção que eu falei enchanté. Lá na frente, nos dias que eu vou dar dica lá na frente, eu vou falar sobre esse somzinho do EN em francês, como a gente pronuncia, que é enchanté, né? O próximo é o s'il vous plaît, e s'il te plaît. S'il vous plaît e s'il te plaît. Os dois querem falar por favor, por favor. Porém, o primeiro está usando um vous, e lembrando que eu acabei de falar que o vous, ele traz isso de formalidade, e o de baixo está usando s'il te plaît, que é com informalidade. E o último que a gente usa bastante desse quadrinho é o merci e o de rien. O merci é obrigada, né? E aí ele vai usar aquele sonzinho do merci, merci. Esse sonzinho do R é como se ele usa bastante esse sonzinho da nossa cavidade bucal. E você pode fazer um som similar, é como se você estivesse fazendo gargarismo, um gargarejo, acho que é isso em português. Um gargarejo, assim, né? Pode fazer bastante exercício de que uma hora ele sai, uma hora ele sai. Merci de rien. Merci de rien. Perfeito. No terceiro quadrinho, eu coloquei saudações que a gente usa para se despedir, assim, meio que no finalzinho. Você pode usar o bonsoir também para quando a pessoa chega, sem problema nenhum, mas eu meio que quis separar como se fosse finalização do dia, tá? Pode considerar assim, finalização, meio que finalização do dia, tá bom? São esses dois últimos quadrinhos. Tá. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Preste atenção que a pronúncia é UA, UA. A pronúncia do OI é uma pronúncia de UA, UA. Bonsoir, bonsoir. Esse sonzinho do on, a gente já aprendeu no bonjour, né? Mas esse do voir é novo, né? A gente ainda não aprendeu. E eu coloquei ele destacado aqui, como que você vai fazer esse sonzinho, tá bom? E quer dizer boa noite, né? Quer dizer boa noite. Você pode utilizar para cumprimentar uma pessoa, tanto quando ela chega, tanto quando ela vai sair, tá bom? À bientôt, à bientôt. À bientôt é um cumprimento de até logo, até breve, tá bom? Você pode usar também para dar ali esse pedido à pessoa. Presta atenção que eu falo à bientôt, à bientôt. Eu paro no último O, eu não pronuncio à bientôt, né? Não pronuncio nada disso. O som do T, ele não sai nem assim muito simplesinho, nem soprado, ele não bientôt, não sai. Esse som do T, ele não sai, e a mesma coisa de à plus tard, à plus tard. Não sai esse sonzinho do D, porque é aquilo que eu falei anteriormente. A vogal, geralmente a última consoante que está na palavra, ela não é pronunciada no francês. Então, à bientôt, que é até logo, até breve, à plus tard, à plus tard, à plus tard, que é até mais tarde, né? Assim, até mais tarde. Você pode falar à plus, é uma utilização mais informal, né? À plus, você pode usar também, mas é uma utilização mais informal. E au revoir, au revoir. Tenho certeza que todo mundo conhece bastante essa, né? Porque a gente escuta o tempo todo, né? A gente escuta o tempo inteiro. E como que é a pronunciação correta? O sonzinho de A e U no francês é O.
Então, é au revoir, au revoir. Não au revoir, ou au revoir. De jeito nenhum. Au revoir, au revoir. Nunca esqueçam disso, tá bom? Depois dessa aula. Au revoir. Então, esse sonzinho de AU é O. Que quer dizer adeus, tchau, né? Um cumprimento de tô indo, né? Então, adeus, tchau, segue o baile, qualquer coisa desse tipo. Mas a pessoa vai entender nisso de adeus, tchau. E o nosso último quadrinho, que são cumprimentos para você desejar algo para aquelas pessoas, para a pessoa que você está falando, né? Eu falei aquelas pessoas como se tivesse uma palestra, mas enfim, algo para você desejar para a pessoa que você está se comunicando, né? Então, eu separei aqui 4, que são as sílabas mais utilizadas, que você pode utilizar, tá bom? A primeira dela é bonne journée, bonne journée, bonne journée. Prestem atenção que o sonzinho que eu faço desse é acentuado aqui é ne. Ele é agudo, né? Diferentemente do sonzinho desse outro E aqui, que ele é um E mais fechado. Porque o som do E no francês, quando ele não está acentuado, é um sonzinho mais fechado, tá? Ele parece até um pouquinho com o, de tão fechadinho. Então, o que é um bonne journée? Bonne journée é para você desejar ter um bom dia, né? Bonne journée. Terminou ali a conversa, a pessoa vai para o trabalho, né? Enfim. Então, você fala tenha um bom dia, bonne journée, né? Para aquela pessoa. O segundo, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi, né? Que é para você desejar ter uma boa tarde para a pessoa. Inclusive, esqueci de falar uma coisa para vocês. No francês, a gente não tem boa tarde, não existe boa tarde no francês. A gente usa o bonjour para falar bom dia e boa tarde, tá bom? Então, bom dia e boa tarde. Bon après-midi é ter uma boa tarde, ali, né? Desejando uma boa tarde para a pessoa. Qual é a observação que eu faço com relação aqui? O sonzinho desse daqui é na. Eu me esqueci de destacar aqui, acabei de ver. Mas esse aqui, ele está em verdinho, que é só o som que tem essa junção aqui, essa liaison, né? Essa liaison aqui, ela tem um sonzinho de na. Porque a gente faz de novo aquela junção. Terminou em consoante, começou com vogal, fechou, né? Bon après-midi, bon après-midi. E aqui o sonzinho do R, bon après-midi. Então, tenha uma boa tarde. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Tenha uma ótima noite, né? Tenha uma noite maravilhosa. Você está desejando que a pessoa tenha uma boa noite, um desejo, uma manifestação de vontade para aquela pessoa. Tenha uma boa noite. A última, né? Tenham muito cuidado quando forem utilizá-lo. Por quê? Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. É para você desejar também boa noite, né? Porém, eu coloquei até em caixa alta, grandão, que é quando você vai desejar boa noite para uma pessoa, mas você é mais íntimo dela, você tem uma intimidade com aquela pessoa. E aí você vai virar para ela e falar, bonne nuit, mon amour, né? É alguma coisa meio mais íntima, assim. Você fala, né? Seu mozão, sua mozona, e aí vai, né? Você vai falar com alguém que você tem mais intimidade, sua família, coisas mais íntimas, tá bom? Perfeito. Agora, né, eu separei aqui um diálogo, né, eu coloquei présentez-vous, mas a gente meio que não vai se apresentar, finge que a gente já se conhece, aí coloca na imaginação que a gente já se conhece, mas aí você vai cumprimentar alguém em algum lugar, ou pode fingir também que não conhece, vai cumprimentar alguém em algum lugar, e eu iniciei aqui um diálogo. Como eu sou bem criativa, eu fiz um diálogo entre duas pessoas, uma se chama Marie e a outra Ana, e eu iniciei um diálogo e eu quero que vocês terminem esse diálogo utilizando cumprimentos que a gente aprendeu hoje. Ele vai acabar meio que sem fim, meio que sem lógica e parecendo mal educado, eu sei, mas vai ser legal porque você vai conseguir tentar utilizar esses cumprimentos que a gente aprendeu hoje, tá? Como que é o diálogo? Bonjour, bonjour, Céline, ça va? Oui, je suis très bien, et toi? Pas mal. Não tá muito bem, se tá mal é tipo não está muito bem, sabe? Não está muito bem. Uma estrutura informal, um diálogo informal, né? E eu quero que vocês terminem esse diálogo. Pode colocar aqui nos comentários como vocês acham uma boa finalização para esse diálogo aí, tá bom? E aqui é o exercíciozinho, né? Só para lembrar de fazer esse exercício do diálogo. É o nosso primeiro diálogo juntos, a gente vai construir vários diálogos
juntos. Espero que vocês gostem, porque eu adoro tagarelar e diálogo é uma das formas maravilhosas, né? De a gente conseguir praticar. Courage, façam esse diálogo. E é isso. Até a próxima aula. A bientôt, Mapus. Mapus é minha pulguinha, eu adoro usar isso nos meus alunos. E é uma forma carinhosa e fofinha de você falar com as pessoas, né? Então, é minha pulguinha. E é isso. Tenha um ótimo dia, né? Ou noite, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Bisous, gros bisous, tout le monde. Bisous, bisous.